Diário de um Neurodivergente, parte 19. Se você acha que eu tomei essa decisão de maneira rápida e eficiente, sinto muito por decepcioná-lo. Passei dias, semanas, meses ensaiando a conversa final. Entre cafés mornos e longas caminhadas solitárias, eu repetia na minha cabeça o discurso, que nunca parecia bom o suficiente. E quando finalmente cheguei ao ponto de dizer tudo, não saiu como eu planejei. Olha, eu preciso conversar com você. Comecei hesitante. Ela me olhou com aquele olhar curioso de quem já sabe o que está por vir. Mas espera que você diga as palavras. Quando terminei de explicar tudo, houve um silêncio pesado. Um silêncio que parecia gritar mais alto do que qualquer discussão. Finalmente, ela respirou fundo e disse: "Eu já sabia." Foi nesse momento que percebi o quanto estávamos vivendo vidas paralelas. Ela sabia, eu sabia, mas ambos tinham medo de admitir. O que veio depois foi um misto de alívio e tristeza. Dividir os bens, arrumar as malas, dizer adeus a uma rotina que, embora não fosse feliz, era familiar. Foi difícil, mas necessário. Quando finalmente saí de casa, não levei muita coisa comigo. Algumas roupas, alguns livros e, claro, meu projeto que continuava me acompanhando como uma sombra fiel. Essa fase da minha vida marcou o início de um novo capítulo, que eu chamo de recomeço. Não foi fácil, mas como em qualquer grande jornada, cada passo me levou para mais perto do propósito que sempre esteve dentro de mim. Caro leitor, se tem algo que posso compartilhar dessa experiência, é que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. E por mais assustador que pareça, o recomeço é sempre uma oportunidade de reconstruir algo ainda melhor. Então, prepare-se, porque a partir daqui, a história dá uma guinada. Vamos juntos? Decisões drásticas exigem coragem e, às vezes, uma boa dose de loucura. Após abandonar o casamento e largar a advocacia, eu estava absolutamente decidido sobre algumas coisas. Nunca mais me casaria e jamais voltaria a trabalhar com direito. Essas eram verdades absolutas na minha mente, tão sólidas quanto uma rocha. Mas como você pode imaginar, não ter um emprego ou um plano concreto logo me colocou diante de outra questão: como pagar as contas? No início, a liberdade era algo embriagante. Um amigo meu que tinha um espírito aventureiro igual ao meu, ou talvez fosse apenas tão perdido quanto, sugeriu que viajássemos para festivais e em sinais de trânsito para fazer apresentações artísticas. Não sei o que parecia mais improvável: a ideia de rodar por aí, sem rumo, ou o fato de que, recém-saído de um escritório de advocacia, eu estava dançando e jogando malabares, literalmente, figurativamente, em um cruzamento. Mas ali no meio daquela improvisação caótica, algo inesperado aconteceu. Me conectei com a arte de um jeito que nunca tinha imaginado. A arte, como dizem, tem o poder de te libertar. E foi isso que ela fez comigo. Cada apresentação era uma declaração de independência. Cada reação do público era um lembrete de que eu ainda estava vivo, de que podia me expressar e encontrar significado fora das amarras de uma carreira convencional. Foi nesse período que algo começou a se formar em minha mente. Uma ideia de que até então era nebulosa. O que o projeto poderia realmente ser? Entendi no meio das risadas e olhares curiosos que quem é libertado pela arte pode, com a arte, libertar os outros. Mas calma, não vamos apressar as coisas. Essa epifania é algo para ser explorado mais adiante.
Claro, a liberdade tem um preço. E esse preço se chama boletos. Não demorou muito para perceber que a arte me libertava, mas não pagava as contas. Então, com um aperto no coração e no bolso, voltei à minha cidade sem ter a menor ideia do que faria a seguir. Já tinha decidido que a advocacia estava fora de questão e trabalhar em algo que me afastasse de quem eu estava me tornando também não era uma opção. Foi nesse momento que a sorte, ou o universo, dependendo de como você prefere chamar, decidiu intervir. Recebi uma ligação de uma faculdade. Eles precisavam de alguém para dar palestras em escolas de ensino médio sobre bolsa de estudos governamentais. E veja só, minha formação em direito e minha facilidade para falar em público me tornavam um candidato ideal para isso. Não vou mentir, no início aceitei pela necessidade, mas o que aconteceu a seguir foi uma das maiores reviravoltas da minha vida. Minha primeira palestra foi em uma escola modesta, com alunos que claramente estavam mais interessados no intervalo do que em ouvir sobre bolsas de estudo. Entrei na sala com o meu melhor sorriso e uma boa dose de nervosismo. Ajustei o microfone e comecei a falar. O que aconteceu depois me pegou de surpresa. Eu amei aquilo. Não apenas gostei, eu realmente amei. Falar sobre oportunidades, ver os olhos de alguns alunos brilharem enquanto entendiam que o futuro deles podia ser diferente. Era algo que nunca tinha acontecido antes. Algo dentro de mim acendeu novamente. Um tipo de energia que eu não experimentava há anos. Ali naquele momento, percebi que poderia fazer mais do que apenas passar informações. Eu podia inspirar, podia ajudar as pessoas a verem o que eu durante muito tempo não conseguia enxergar. Que sempre há uma chance de recomeçar, de mudar, de sonhar. E foi assim que a minha paixão pela educação nasceu. Cada palestra era como um espetáculo. Eu adaptava meu tom, brincava com o público, criava histórias para ilustrar os pontos mais complexos. E claro, não perdia a chance de usar um pouco de humor para quebrar o gelo. Em uma dessas apresentações, por exemplo, um aluno me perguntou: "Mas professor, se a bolsa é tão boa, por que o senhor não usa?" Eu ri e respondi: "Porque eu já gastei a minha sorte toda sobrevivendo à faculdade de Direito. Agora é a vez de vocês." A conexão com os alunos me fez perceber que a sala de aula era muito mais do que o espaço físico. Era um palco onde eu podia usar todas as minhas habilidades. E assim como em um palco, o impacto era instantâneo. As perguntas, as risadas, os olhares atentos, tudo isso alimentava algo dentro de mim, que havia ficado adormecido por muito tempo. E naquele ambiente, meu hiperfoco encontrou um novo lar. Decidi então que mudar vidas seria minha nova missão. Passei a estudar técnicas de ensino, oratória e até mesmo psicologia para entender melhor como me conectar com os alunos. E a cada nova escola que eu visitava, minha determinação crescia. Eu queria fazer a diferença. Queria que aquelas palestras fossem mais do que informações. Queria que fossem momentos transformadores. Ao mesmo tempo, comecei a trabalhar diretamente para a faculdade. O trabalho era desafiador, mas me permitia expandir o meu impacto. Não era apenas sobre os alunos que eu encontrava nas escolas. Era sobre construir algo maior, algo que pudesse atingir mais pessoas. Meu hiperfoco, que antes parecia tão caótico e difícil de controlar, agora tinha encontrado um propósito claro. Olhando para trás, vejo como tudo se encaixou. As viagens, as apresentações artísticas, as palestras. Cada experiência contribuiu para moldar quem eu estava me tornando. Essa foi a parte 19 do livro Diário de um Neurodivergente. Para adquirir o livro, entre em contato com Adriano Ordina. Obrigado por me acompanhar até aqui. Vejo vocês no próximo capítulo.